Domingão agora nós temos o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. E para entrar no esquenta, no clima desse jogo, nós recebemos aqui nada mais, nada menos que dois craques desses dois grandes clubes. Do meu lado direito, Aloysio, craque do São Paulo, craque do Danone, né, Aloysio? Amava a capa do Batman. Seja bem, capa do Batman. E do meu lado esquerdo, como não podia ser diferente, o craque da lateral esquerda, Atirson. Saúde. Bom, Saúde. Vamos lá. Como que funciona essa nossa nova brincadeira aqui? Né? Dois craques vêm, eu convido dois craques, eles ficam cara a cara, e eu vou falar algumas frases aqui. E daí vocês vão pegar o copinho de cerveja que estão aqui em cima dessa mesa e vão arrastar para a frase que representa melhor a opinião de vocês aqui da frase que eu vou falar. Quem acertar, desce. Não tem certo e errado, mas a gente desce em todas as rodadas, não tem problema. Mas olha só, calma, não se empolga com a Aloysio não, hein? Não vai ter cerveja até o final do programa. Não, e a gente não termina o programa não. A gente tem aqui o Nem Fudendo, o Discordo Craque, para brincar aí com o nosso querido Edilson, o Concordo Craque e o Deu Aula, que eu concordo 100%. Então assim, beleza. Deu Aula, concordo muito, o Nem Fudendo, discordo muito, e as outras duas são opiniões mais intermediárias. Concordo ou discordo parcialmente. Perfeito. Beleza? Vamos para a primeira rodada então? Bora. O Flamengo errou ao não renovar o contrato de Dorival Júnior ao final da temporada. Concordo. Chegou depois do Vitor Pereira, Tirso, como que você avalia esses dois trabalhos aí? Na verdade, até o formato da forma que foi conduzida a saída do... Saída não a renovação do Dorival, ficou uma situação desagradável para todos, né? Tanto para a diretoria quanto para o próprio treinador. Depois isso começou a fazer uma influência dentro do próprio grupo, porque com a chegada do Vitor Pereira, ele não soube conduzir e o time não conseguiu render da forma que deveria. E aí o time teve uma queda absurda, porque não teve a preparação lá no início, desde da pré-temporada, e hoje a gente vê um Flamengo muito diferente do que o Dorival tinha deixado o Flamengo. Então, não só com a chegada do Vitor, mas com a sequência também do próprio São Paulo, ele vem tendo um desgaste muito grande dentro do seu próprio elenco. E o Dorival sabia fazer muito bem essa parte da gestão. Além do que ele conseguiu colocar na parte tática, não só pelos títulos, mas em si, conseguiu trazer de volta aquela alegria que o Flamengo precisava. No momento que o Flamengo estava com uma dificuldade muito grande, e aí ele conseguiu no Brasileiro quase chegar para brigar pelo título, e campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Luiz, você como jogador, aí, o time bate campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e muda o técnico. O que passa na cabeça do jogador? E principalmente o grupo, né? Tava tudo com ele, né? Você vê o carinho que ele tem hoje quando vai jogar Flamengo e São Paulo, e você vê, né, o grupo todo ali abraçando ele. Então, eu tenho certeza absoluta, até o grupo ficou sem entender nada. O cara que estava, né, com o grupo na mão, eles entrosados, campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro Libertadores, e pegar e já trocar um treinador para trazer outro para uma final. Então, realmente, achei muito errado, acho falta de respeito. Então, Dorival Júnior fez muita falta aí nessas final que o Flamengo perdeu. E agora o Dorival e o Flamengo se reencontram numa final. É o roteiro perfeito aí para uma vingança, digamos assim? Cara, futebol assim, tem essas particularidades, né? Jogador, às vezes, que não é aproveitado no clube, que vai para outro clube e acaba fazendo gols. Treinador que, às vezes, não é valorizado. Então, assim, o destino do futebol te faz trazer de volta um encontro, um reencontro. E com isso o Flamengo agora está realmente encontrando, né, o Dorival Júnior na final. Ninguém poderia imaginar, porque teve outros grandes times também, como o próprio Corinthians, né, no meio do caminho, e o próprio Grêmio. Então, assim, Fluminense, ninguém imaginava que fosse chegar numa final o ex-treinador de um ano, né, que passou, nem 9 meses, né, nem um ano passou. Mas é o destino, é a coisa do futebol, né? Os deuses do futebol. E ele vai fazer de tudo para conquistar esse título, né? Porque para ele vai ser muito importante, né? Principalmente pelo que fizeram com ele. E ele ainda falou que quer fazer história no São Paulo e que um dia ainda quer voltar para o Flamengo para terminar o que não deixaram ele terminar. Então você vê... eu acho que ele tem, até o que o Aloysio falou, eu acho muito legal, Aloysio. Muito bacana da tua colocação em relação a isso. Porque é uma postura muito
de gratidão pelo fato dele ter feito um grande trabalho e ter entendido, não compreendido, mas entendido, mas que ele menciona essa frase que o Aloysio falou, dizendo que ele quer fazer história, lógico, nos clubes que ele passou, ou que vai passar, que hoje é o caso do São Paulo, mas que ele quer voltar a ter um desfecho, né, final no clube que ele acabou saindo de uma forma, do nosso ponto de vista, injusta. É verdade. Rodada número 2. Com a chegada de Lucas e Rames Rodrigues, o São Paulo se torna favorito para essa final. Sim, eu na verdade acho que não pela chegada dele, né? Mas o Lucas eu sou muito fã pelo fato de toda a carreira que ele construiu. Mas no Flamengo também tem grandes atletas, mas eu discordo pelo fato do momento não ser bom para nenhuma das duas equipes. É lógico que o individual pode fazer grande diferença, como o Lucas de um lado, como o Arrascaeta do outro, se não jogar o Everton Ribeiro. Tem dois grandes craques, né? Tem craques, isso que faz a grande diferença para o clássico. Mas eu discordo pelo fato do momento. O momento não está realmente tão bom nem para nenhuma das duas equipes. Eu acho que o momento agora não é favorável. Para você é 50-50. Eu acho que está muito equilibrado, 50-50. E para você? Concordo. Tudo que ele falou aí era o que Acompanha o relator? Acompanho, porque realmente os dois times não estão vivendo um momento legal. Você viu que depois do jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, qual foi a entrevista do Gabigol? Do Gabigol. A gente perdeu de 3-0. E o time que a gente vamos disputar a final perdeu, né? Então ele já foi colocar também que o São Paulo também não vive num momento difícil. Então são jogadores que podem definir o jogo, que como você tem um Lucas, o James Rodrigues não está titular, né? Então você tem um Lucas. No Flamengo você olha, aí tem um Everton Ribeiro, tem um Arrascaeta, você tem um Gabigol, você tem um Pedro, você tem um Gerson que vem de lá de trás, você tem um Bruno Henrique que hoje para mim está sendo um dos melhores. É o melhor jogador do Flamengo hoje. Do Flamengo e um dos 4, 5 melhores do futebol do Campeonato Brasileiro do Brasil. Porque ele voltou de uma lesão e ninguém achou que ele ia voltar, ou aquele Bruno Henrique que era. Então é impressionante o cara dentro de campo, a rapidez, a velocidade, se deixar ele subir para cabecear. Você olha o Bruno Henrique cabeceando, você vê um Cristiano Ronaldo. O cara sobe igual um Cristiano Ronaldo como ninguém. Então se deixar, já era. Então ele é uma peça fundamental para ter a maior atenção ali dentro de campo. Então vai ser ali 50%, 50%, porque os dois times, os dois últimos jogos agora do Campeonato Brasileiro, eles perderam, foram mal, não jogaram bem e agora tem uma final. Então, para vocês dois, não tem favorito para essa final? Não tem. Beleza, então vamos para a rodada 3. Vamos embora. Copinhos para o meio de campo. O Luiz vai aproveitar e dar um gole. Por causa da garganta. Tá seco, né? Falou bem agora, ele falou demais. Falou bastante, tá certo. Rodada número 3. Ainda que vença a Copa do Brasil, Sampaoli não deveria ficar no Flamengo para a próxima temporada. Para mim, ele tinha que ter saído era antes. Concorda? O Aloysio Paulo falou tudo. Não, então, vamos olhar pelo aspecto, né? Eu gosto muito de falar sobre em relação ao que acontece dentro do planejamento, metodologia, filosofia de jogo, gestão de grupo. Hoje a gente não consegue ver isso no Flamengo. A gente vê um grupo que tem uma desconfiança, você vê que não tem a autoestima dos jogadores, está lá embaixo. Aí você vê que o time não consegue render taticamente, tem mudança de sistema tático o tempo todo, mudança de posicionamento de jogador que não se sentem à vontade de fazer aquilo que o treinador está pedindo. A gestão dele dentro do grupo não é legal. O que falam é que ele não tem um bom relacionamento com os jogadores. E com isso, como é que um líder, como é que você, como principal função dentro do clube, que é treinador, para você fazer com que a peça funcione, se você não tem um diálogo, você não tem uma conversa com um jogador, você não vai conseguir passar as suas ideias. Quem é que vai abraçar essa causa? A gente já viu vários treinadores que às vezes conseguia fazer uma gestão incrível que os jogadores corriam por ele. Sim, às vezes times até limitados que limitados, qual o histórico bom que ele tem? Então assim, e o histórico dele é passado, é muito ruim. Ele ganhou o quê no Brasil? Qual foi o título que ele ganhou no Brasil?
Como é que chega uma comissão de fora e faz um negócio daquele com o jogador Deu um soco do no nosso jogador, Brasil? agressão. A sorte dele é que eu não estava no vestiário. Porque senão eu tinha Exatamente. tomado as dores e tinha acabado com ele no lugar do Pedro. Tinha protegido o Pedro. Fica aí, o Batman vai entrar em ação. Tinha caído na porrada, Tinha caído então, na pra caralho. porrada, Sim, como é é que o cara vem falar um negócio daquele? É porque assim, a gente entende, né, Luiz, que é uma geração totalmente diferente, com outras ideias, mas se pega realmente uma geração diferente, eu acho que a comissão técnica ali ia pagar um pato muito grande, né? Vou te fazer uma Confusão pergunta. de vestiário acontece, vou né, te de fazer, jogadores, né? vou te Acontece. fazer uma pergunta. Se fosse treinador brasileiro, É. tava ainda no Flamengo? Não estaria. Ah, tá. Vamos lá, rodada número 4. Pela expectativa da temporada, para o Flamengo, afinal, tem um gostinho de obrigação maior do que o do São Paulo. E por que você discorda? Discordo porque não tá vivendo um bom momento. Mas se você falasse no começo da temporada pro torcedor do Flamengo que ele ia disputar só a Copa do Brasil, com a possibilidade de ganhar só a Copa do Brasil, você não acha que ele ia, pelo investimento feito? Não, o investimento que o Flamengo tem, o grupo, a equipe que o Flamengo tem, é impressionante. Não poderia estar nunca numa situação, numa fase que está vivendo o Flamengo. Então, Isso que eu mas é concordo. isso. Então você concorda. Ah, O Flamengo tem uma pressão maior de obrigação Então, pra ganhar. desculpa. Isso. É o Danone, galera, é o Danone. não, não fez não. nem efeito ainda, não entrou nem no buraco de um dedo. Eu acho que a obrigação de ganhar o título não é pelo investimento ou pela a estrutura que o Flamengo tem. Hoje a cobrança em cima dos jogadores em si, da comissão, é pelo fato do ano estar muito ruim. Se você, pelo menos, você demonstra que você está tendo um ano que você está disputando de igual para igual, tranquilo. Perder e ganhar faz parte. Você chegar nas finais, mas você demonstrar que você perdeu com hombridade, competindo, às vezes não na técnica, mas na vontade, na raça. O ano todo do Flamengo está sendo dessa forma. Oscilando um time muito. oscilando muito. Um time que joga bem poucos jogos e que é muito ruim muitos jogos. E aí entra na fase final, que seria as Copas, né? Contra o Palmeiras, no Mundial, aí você começa Libertadores, Campeonato Brasileiro, o time começou a cair, tem essa queda. Então essa obrigação é mais, não para dar resposta não, é mais pelo fato do ano estar muito ruim, então acaba se tornando uma obrigação. Se o time estivesse disputando bem o campeonato, estivesse tendo uma competitividade, vê o Palmeiras. O Palmeiras está oscilando, mas está ali competitivo. Está ali, o nível dos jogadores está ali. Tá na semifinal da Se ganhar e Libertadores. perder Há 3, 4 anos, né? Exatamente. Eles vêm ali sempre Esse disputando o impressionante. título. Né? Esse ano realmente E o Flamengo está muito O Flamengo, ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Os Ele jogadores, tem uma, os no técnicos. primeiro jogo ele tem uma abaixo. vantagem. Vai jogar em casa, dentro da Jogar em torcida. casa com essa Com a massa. torcida que... Mas Mas tem esse o outro de fora, lado. Tem o outro lado, tem um jogo de volta. Não, mas tem o outro lado. Entendeu? Se o Flamengo não conseguir atuar bem nos primeiros minutos, aquela torcida que está ali, ao invés de apoiar, Você acha que ela te traz uma pressão maior. Porque o momento não é bom. Você vê já o último jogo, a torcida gritando, né, chamando o time de sem vergonha. Você vê a torcida vaiando Agora ao olhar do adversário. Então, assim, os jogadores têm que ter esse comprometimento. A postura tem que ser diferente. Se tiver a postura de raça, de vontade, entrega, o torcedor ele não vai reclamar, porque o Flamengo é dessa forma. Mas se você tiver um pouco moroso, um pouco lento, disperso, um pouco burocrático. aí burocrático é a palavra que a gente... Papo aqui de fora, você estava reclamando Não, das antigas reclamando notas não. do lance. Reclamando não, a gente estava lembrando Lembrando. de um fato que os jornais faziam Agora muito mesmo- naquela época. Botava Da nota das lá anotações, as né? notas do jogador, no lateral esquerdo. Agora mesmo- Nota 2. Por quê? Muito burocrático. Então, a gente só estava lembrando que era o momento que a gente... Agora mesmo tinha uma parte da torcida que tinha já comprado reservado todo aquele local. E depois da derrota agora... Você vê a desconfiança. Aí os caras devolveram o dinheiro. É desconfiança. Sim, devolveram o ingresso, Então, né? é o ingresso. Sabe qual é o Então, problema? Você vê como é que tá o futebol Se hoje, né? se o time está com confiança, se o time está no momento bom, eu falo jogando. Se está tendo essa postura, esse comprometimento,
o torcedor, não importa o valor do ingresso, que eu acho absurdo o valor estar tão Tá alto. muito alto. Oxe, Mas o dá torcedor vai lá e todas as finais Com o 500 torcedor reais, vende. você fazia o que com 500 reais? Oxe, um churrasco e Danone que só. O torcedor vende as coisas que tem que televisão vender lá e compra o assiste ingresso. o jogo e pei. Salvadinha, gordinha, picanha e... Não, Já valeu o investimento. Perder ou ganhar ou empatar, eu continuo do mesmo jeito, bebê. Rodada de número 5. Pelos títulos conquistados recentemente, Dorival Júnior merecia mais a seleção brasileira do que Fernando Diniz. Caraca, A rapaz. pergunta. Porra, aí você... Cara, essa não tá legal não, cara. Eu vou deixar no meio, cara. É isso que eu tô olhando ali. Aqui eu não concordo. Repete, Não, tudo bem. Eu não concordo. Porque foi o que o Zico falou recentemente, né? Questão da meritocracia. Pro Zico, o Dorival ou até o Renato, que conquistou mais títulos relevantes nos últimos anos, merecia estar na frente aí do Diniz. E não pode ficar em cima do muro não, Não, cara. não vou ficar em cima do muro. Tô vendo qual o muro que eu vou ficar. Esses dois Tá aqui não colado. cabem, esses dois não cabem. Sabe o que acontece? Eu vou antes. Aí, Eu acho acompanhou. assim, eu acho que, independentemente das conquistas, né, do tantos título. anos de profissional que o Dorival tem, quando eu saí, assim que acabou a Copa do Mundo, vieram me perguntar, não lembro se foi na Record, e eu falei, tem 2 treinadores no Brasil, hoje, estão prontos para assumir a seleção brasileira e 2 do exterior, que eu, no meu ponto de vista, Sim. tá? Não sou certo nem errado, só a minha escolha. Claro. Eu falei de Fernando Diniz e Dorival Júnior, Sim. Pepe Guardiola e Carlos Ancelotti. Por quê? A gente olha muito o que o Brasil precisa. Resgatar aquele jogo alegre, aquele jogo propositivo, que é ficar com a posse de bola, Atacar o tempo atacar, você gostar da vitória, não ficar no jogo se defender e atacar. Esse não é jogo do Brasil nunca. Como no São Paulo não é, como no Flamengo não é, como no Fluminense não é, mas pode servir para todo. No alguns, Santos também, né? para alguns times cabem esse tipo de situação, mas para outros não cabe. Então, para o nosso país, que sempre foi esse jogo de 82, que eu lembro bem, de 86, aí deu 90, que a gente via 94, até 2002, só foram seleções que conseguiam fazer esse tipo de situação. Não é à toa que o Pepe Guardiola se inspirou e se identificava muito com os jogadores e com o modelo de jogo do nosso país. Por isso que ele estudou para fazer aquilo que ele fez na carreira dele, que está fazendo até hoje. Então, assim, voltando a esses 2 treinadores, eu acho que o Diniz cresceu muito nesses últimos anos, nesse modelo que é exatamente gostar da posse de bola, gostar O famoso realmente... dinizismo. Exatamente. E o próprio... Essa palavra aí é difícil eu falar. Dinizismo? Casagrande não gosta muito dessa Então, palavra. assim, você olha assim, o Diniz consegue fazer, o próprio Dorival consegue fazer, mas o Dorival consegue se adaptar em várias outras culturas dentro do próprio Outros jogo. esquemas, né? Então, assim, Foi um cara, por exemplo, que achou o eu Pedro acho que Gabriel eu juntos, só né? discordo em relação a isso, porque eu acho que os dois estão caminhando lado a lado. Sim. E aí qualquer escolha que tivesse ali era você, era os dois fundamental. cabiam. Exatamente. O Renato Gaúcho, quando teve a oportunidade... Lá no Grêmio, quando ele fez aquela campanha não foi maravilhosa. convocado. O que eu... Mas aí já tinha esse treinador, né? Então, Já tinha um Tite, né? Tinha o Tite ali. O que eu quero hoje é ver a seleção voltar àquela seleção de antes, como você falou, de alegria, né? De jogar bonito, de encantar os torcedores. Da galera aí na Da rua galera sair pintando tudo de porque pintando tá tudo. emocionado, Hoje tá nós feliz. Não vê mais, Famoso. dependente do treinador que venha, ou o Diniz que tá, ou o Dorival, que para mim eu deixaria o Diniz. Para que trazer treinador de fora? Você é contra a chegada do Carlos Ancelotti? Não tenho nada contra ele, admiro o trabalho dele, né? Ele foi na meu Europa, treinador. o cara que foi campeão Ele na não Europa, aqui na Juventus. da Juventus. Europa de tudo, mas por que não dar oportunidade ao Fernando Diniz, que hoje assumiu, tá aí já 2 jogos, 2 vitórias, né? Onde o grupo todo tá fechado com ele, gosta e estava torcendo para que ele seja, não porque é ele, como se fosse o Dorival. Sim. Quem viesse um dos dois, com certeza o grupo ali
tá feliz, e abraçar. Né? Os dois hoje, treinador, que está sendo visado como um dos melhores do Brasil. Vamos lá, então, aproveitando que nós estamos falando de seleção brasileira, vamos para a próxima rodada, copinhos na meiuca, na meiuca. Uma golada. Pode dar uma golada, por favor. Próxima rodada, a afirmação é a seguinte: Aloísio e Atirson seriam titulares na atual seleção brasileira. Eu concordo. Você concorda, mas você concorda muito? Não, concordo de nós, na fase que nós estava. Porque, assim, vocês são de posições que são consideradas carentes no futebol mundial até, né? Bom, vou defender. Eu vou mencionar o Aloísio entra, cara. Atacante de área hoje. Não tem, né? A gente tá tendo dificuldade com o Richard, que eu gosto muito desse menino. Acho que ele é um baita menino, só que eu acho que ele não é daquela posição. Ele não é jogador de área o tempo, porque ele se posicionar, entrar na área, entrar dentro do espaço, brigar dentro da bola aérea, fazer bem um pivô, ele não faz essa. Eu gosto dele mais nas laterais, entrando pelas extremidades. Atacante, tá? Hoje a gente não tem, então eu acho que o Aloísio encaixaria e ele pegou nada mais, nada menos do que o Fenômeno. Fica difícil essa situação. Aí fica complicado. Aí fica complicado, né? Como era conhecer convocado Fenômeno, Romário, aí não dá. Com todo respeito ao meu Chulapa, que é craque. É que a concorrência tava difícil, pô. Faz parte. Isso que eu tô falando. No momento de hoje, quem não é? O Chulapa daquela época. E olha que eu, na época, no auge, no Paris Saint-Germain, eu era o cara do... Exatamente. Era um o Ronaldinho Gaúcho. Mas era uma outra... O Luiz Felipe Scolari foi lá em Paris, eu artilheiro do campeonato, disse, tô de olho, hein? Continue, mas não adiantou nada. Mas ele tava de olho, não te prometeu nada. Só olhou, tô de olho, só olhou, não adiantou nada. Mas realmente a concorrência era difícil. E comigo também. A minha concorrência na minha época tinha Roberto Carlos, que era o cara, não tinha como tirar ele. Fiz muito gol no videogame com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos eu acho que foi um jogador mais completo e não se machucava. Então ele era um cara realmente um monstro. O que ele fez no Real Madrid, na seleção, foi absurdo. Então, para mim, nesse ponto, não tinha como. Aí tinha na briga, que eu estava nessa briga para ir para a Copa do Mundo de 2002. Entrou muito no que você falou. Eu estava ali sendo convocado, só que aí eu fui para a Juventus. Quando eu fui para a Juventus, eu não fui titular lá, acabei perdendo espaço. Aí foi o Júnior, que tinha na frente ainda, tinha Serginho, tinha eu, tinha o Júnior, aí Gilberto, Felipe, Silvinho, André, Gustavo Neri, Kleber. Então, só lembrando assim rápido. Muita opção. Né? Então, assim, hoje a gente tem ali o Lodge, até mesmo antes do Lodge, tinha o próprio Marcelo, que para mim foi um baita, um cracaço, né? Então, assim, se fosse ele, seria uma briga. Marcelo e Felipe Luiz, né? Aí seria uma briga, mas na de hoje eu botaria nós dois ali, eu acho que você tem que botar aqui também. Deu aula. Tá sendo humilde, tá sendo humilde. Porque na época era só os homens. Romário, Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador. Nossa Adriano Senhora. É teu parceiro, né? Adriano, né? Ele tá me esperando já. E Adriano, beijo, Adriano. Estamos aqui no estúdio do Lance, na Barra da Tijuca, e o Aloísio tem que sair daqui daqui a pouco para tomar o Danone com o Adriano. Imagina um lateral esquerdo desse hoje cruzando na minha cabeça, pra eu subir, parar no ar e tá. Imagina eu fazendo pivô com toda a humildade, que eu não gosto de ser o... Imagina eu fazendo um pivô pra um Neymar, para um Rodrigo, para um Vinícius Júnior, ali com o zagueiro. É igual no Paris, quando difícil o jogo. Quando tá difícil o jogo, gente, vocês sabem que tem um especialista. Quando estava difícil o jogo no São Paulo, eu sabia que eu tinha um especialista, que era o Rogério Ceni, cobrador de falta. Eu vou chutar por chutar, eu vou trombar com o zagueiro, vou cair, sei que é gol. Era igual no Paris. Difícil, o Ronaldinho Gaúcho chegava e dizia, cava uma falta. Aí ele, cava uma falta. Tá difícil a gente passar pela barreira. Eu, como é, Rony? Ele, cava uma falta. Aí quando eu cavei a falta, peguei a bola dele pra ele e disse, comemora, que é gol. É gol. Oh, pareceu que ele colocou a bola ele era absurdo, ele era craque. O goleiro fez isso, ó. Só olhava, não dá. E ela lá na gaveta, você é doido, tá? Voltando para a grande final deste domingo. Arrascaeta
é o melhor meia do futebol brasileiro hoje? Boa pergunta. Eu acho que ele já teve num grande momento, né? Tá em dúvida. Porque Vai assim, pelo seu coração. Não, porque ele não tá no grande momento. Mas quem é o grande meia do futebol brasileiro? Ah, tá. Aí você entra exatamente mesmo ele não estando no grande momento individual dele, físico, clínico dele, ele ainda é o jogador que consegue sobressair em cima de todos. É craque. Para mim, ele faz uma falta absurda. Quando ele não joga, quando ele não consegue, o Flamengo perde muito, porque não tem aquele cara para servir, para achar um passe com dificuldade, para botar o cara na cara do gol com uma simplicidade. Parece fácil que ele passa, mas é difícil. E ele consegue ter essa genialidade toda, num toque só. Ele consegue ter a leitura toda do atacante, que é o Gabigol. Então, assim, o próprio Gabigol, quando ele não joga, ele sente muito. O Gabigol postou no Twitter esse tempo atrás, né? Pô, volta logo. Então, só você me acha. Então, assim, eu não estou errado no que estou falando. Então, assim, são jogadores que fazem muita diferença. E no futebol brasileiro hoje, o Lucas voltou, mas está recente. O Rames. Mas mesmo ele não vai chegar nesse nível. Você acha que não? Esse ano, não. E o Veiga? O Veiga, boa lembrança. Boa lembrança. O Veiga é um jogador que chega nesse... Poderia dar mais oportunidade a ele, né? Eu acho que o Veiga entra nessa briga. Boa lembrança da produtora ali. Eu achei sensacional, porque realmente o Veiga hoje é um atacante. Aí que não é atacante, que não faz... É o Arias, que é do Fluminense. João Arias, bom jogador. Porque, mas não é atacante, ele é de lado. Mas de meia mesmo, com a cabeça Cerebral, 10... né? Que pensa o jogo, que acha o passe com dificuldade, são esses dois. Imagina o Veiga de um lado e o Rascaeta. Tem o outro agora, o Eduardo. O Renato não... O Renato é um... Renato Augusto, boa lembrança. Mas ele não é um já não tá mais... Mas já não é mais aquele. A pessoa da agora, que tem condição mas tem de vestir uma seleção. Mas ele era um cara... Tem o outro que estava jogando muito bem, mas lógico, com um patamar um pouquinho mais no mesmo nível assim, é o Eduardo Botafogo. Eduardo Botafogo. Joga demais, o jogador que dá ritmo, jogo, né? dá ritmo, dita, o jogador que... Mas assim... Igual o Arrascaeta e o Veiga... Quantos anos ele tá jogando aqui no Brasil? Arrascaeta? Arrascaeta já tá desde 2015, né? Dava pra ele... Naturalizar? Cabia na seleção brasileira? Nossa Senhora do céu. Jogando com o Neymar ali? Que é isso? Caía como um maluco. O cara é diferenciado. Talvez isso aconteça no Flamengo daqui a uns anos, né? Ele com a bola no pé é diferenciado. Não, ele é gênio. Ele tem uma visão de jogo que não é pra qualquer um, não. Nós falamos de um craque rubro-negro, agora vamos falar de um jogador são paulino. O Rafael é o melhor goleiro do São Paulo desde a era Ceni? Acabou o Rogério Ceni. Dos que passaram, ele é o melhor? Então, mas é muito ou pouco? Tem a dúvida. Desde quando o Rogério parou, que chegou os goleiros, pra mim ele é o melhor. É um goleiro que passou confiança pra torcida. O Volpi, pra vocês, não é melhor que ele? Não é porque o Volpi já foi... A torcida já pediu pra ser substituído, já... O Rafael, né, no momento, vem conquistando aí, né, vem dando confiança à torcida, a torcida vem sempre hidrolatando ele, então um cara que encaixou bem ali no São Paulo. Ele é suspeito pra falar, né? O cara tem um filho chamado Rogério Ceni? Rogério Ceni, cabecinha seca. Seu filho é Rogério Ceni. Quando ele vê o Rogério na televisão, ele é pai, é o meu xará. É o meu xará. Quantos anos ele tem? 4 anos. 4 aninhos já sabe quem é o Rogério, pô. Porque ele fez essa jogou, homenagem pro... ele jogou com o Rogério. Claro. Assim. Patrão. E o patrão, pra mim, é um dos melhores. Como é que você contou isso pra ele que você ia fazer? Quando eu contei pra ele, ele disse, eu vou autorizar. Agora, se tira o Senna, não, tem que ter o Senna, patrão. Aí quando a patroa disse, se for menina, eu vou colocar... Rogéria. Não, Rogéria não, era Malu. E se for homem, você escolhe. Eu disse, tá bom, se for homem, eu vou escolher Rogério Ceni. Ela disse, oi? Como é que é? Eu sou Rogério Ceni. Ela disse, não, bota Rogério Albuquerque, que Albuquerque é sobrenome da família dela, e da Silva é o meu, mas tira o Ceni. Eu disse, não, tem que ter o Ceni. Ela tira o Ceni, eu não boto o Ceni. E você foi registrar? Ficou agora aquele negócio ali todo, aquela como eu disse, vai quando nasceu que o doutor disse, o Danoninho, ele, aí o bicho pega a coisa mais emocionante da minha vida. Aí,
Quando foi pra registrar, vai registrar. Eu disse, como é ela? Rogério Albuquerque da Silva. Eu disse, e o Senna? Ela, não, tira o Senna. Eu disse, não, bota o Senna, então toma você. Registra lá, Rogério, como você quiser. Agora, quando eu fizer um aí, eu coloco Rogério Senna Albuquerque da Silva. Vai logo. Próxima rodada. Pelos 3 mundiais conquistados, o São Paulo é o maior clube do Brasil? Não tem nem mais o que falar. Você não vai botar no Deu Aula, então, pô? Não, Deu aula sem dúvida. Então Concordo, deu aula, então, concordo, pô. deu aula, tudo. Pelos títulos da Mundial. Bota os dois, Atis, bota os dois. Então, o São Paulo é o maior clube do Brasil pra vocês. Não tem como. Assim, pelo conquista do Mundial, né? Não tem como. Em conquistas mundiais, né? Conquista mundiais. Conquistou 3 títulos mundiais. Não é pra qualquer um. É, O único brasileiro. não, 3 único títulos. brasileiro. E bateu nos gigantes da Europa, que dizia aí que, fica difícil. que não batia, no Milan, no Barcelona, no Liverpool. Quem tem mundial, tem, amigo. Quem não tem... Próxima rodada, então, uma pergunta polêmica. A torcida do São Paulo é uma torcida que só aparece no estádio quando o time tá ganhando? Nunca! Discordo. Esconde o copo dele. Ah, tu escondeu, foi. Tá sacanagem. Queria saber se o seu olhar de tristeza não encontrando o copo, entendeu? Discordo. E você, Atis? A torcida hoje, a torcida do São Paulo eu hoje... não acompanho tanto Não. O futebol paulista. paulista pelo fato de eu acompanhar aqui o Rio, né? Mas toda vez que eu tive em São Paulo jogando contra o São Paulo, a torcida comparecia. Tava no Morumbi. Não, e outra... É papo de rival pra você. A torcida do São Paulo esses últimos anos foi a peça mais importante. A segunda maior média de público esse ano. Então, que o São Paulo mais precisou. E não é agora não, porque o São Paulo tá bem não. Foi na época, há 4 anos, que o São Paulo tava pra brigar pra não cair. E ali a torcida já tava ali, lotando o Morumbi. A torcida do São Paulo nunca deixou de acreditar, de apoiar num momento difícil, na hora boa. Até é provável que hoje quem tá batendo o recorde todo aí. É a segunda maior média de público do Brasil, depois do Flamengo. Tem que tirar o chapéu, pô. Então, Aí os jogadores têm que fazer o quê? Fazer por onde. Sem dúvida. Não é isso? Mínimo. O mínimo. Então tá respondido pelo Chulapa. Nada parcial também, mas tá respondido, né, Chulapa? Essa aqui, eu acho que o Aloysio vai concordar. Time pra ser campeão precisa ter pelo menos um piroca da cabeça. Tem que ter um maluco, uns caras sem os parafusos pra ser campeão. E aí, Luiz, concorda ou não concorda? Se não tiver esse cara, meu irmão, não vai em frente, meu Deus. Eu vou botar na meiuca aqui, ó. Se não tiver esse doido, rapaz, o jogo, o time não... Aqui, mas eu posso. Na época de você, você era o piroca do time, né? Não tem como. Ah, é piroca do time. Piroca na cabeça, pô. Porra, isso foi foda. O Mancuso. Mancuso, ele tinha aquele lado dele vibrador, de raça, de brigar com todo mundo. Pô, e no jogo ele começou a reclamar de mim, o caraca. Falei, porra, você tá reclamando de mim, cara? Pô, você tá dando um carrinho pertinho da torcida só pra chamar a atenção. Você é meu amigo e tal, mas... Não... Aí, meu irmão, no vestiário a gente começou a se empurrar um ou outro. Caraca, aí tira, o Denis chegou, tira, não sei o quê. Aí depois nós fomos conversar e tal. E até hoje a gente é amigo, mas era um cara que não gostava de perder, pô. Era um cara meio doidão, argentino. Ele era meio doidão dentro de campo. Não, fora de campo ele sempre foi um amor, mas dentro de campo, quando entrava, meu irmão, ele ficava enlouquecido. E cara que chamava ali, capitão mesmo. E é meu amigo até hoje, né, cara? A gente tem uma amizade bacana, a gente quase brigou, mas era uma cara que não gostava de perder, mas era normal. Normal. Mas era uma coisa que ele queria chamar mais atenção. Ele não ia brigar com o Gino Baiano. Aí. Ia brigar. Ele falou, aquele menino tá subindo agora, tá começando, vou nele, né? Só que, pô, eu fui pra cima também, mas, pô, brigar com o Júnior eu Baiano. ia pra cima aí, essa eu empurro. Trocação com o Júnior Baiano deve sair no prejuízo, né? O homem gostava de bater, né? O futebol tá chato. Pra caralho. Então deu aula, então. Puta que pariu. Não é como era antes. Oxi. O cara assiste jogo da raiva. Mas o que você acha que tá chato? Nossa, ninguém fala nada, ninguém... Você está vendo algum jogador
falar alguma coisa da final agora? Provocação, né? Que é gostoso. É o lado provocativo. É muito gostoso. Pra trazer a torcida. A torcida, todo mundo. Ninguém fala nada. Essa rodada eu acho que é mais pro chulapa. Felipe Prior é o melhor participante de BBB de Meu todos os irmão tempos. do coração, cara. Deu aula. É sensacional. Ele deu aula e não ganhou o BBB porque não quiseram dar pra ele. Mas pra mim foi o melhor BBB de todas as histórias, de todos os momentos. O cara é sensacional. Mas vocês assistem, Sou assistem. fã. né? Assisto, curto pra caramba, curto. Mas pela família, né? Minha esposa e minhas filhas curtem mais. E aí eu vou e acompanho ali assistindo com elas. Felipe... Não, eu Agora, fui dar uma realmente, pesquisada. pra mim, foi o melhor de todos os tempos, foi essa aí. Eu fui dar uma pesquisada e falei, caramba, o Aloysio no Instagram tem mais vídeo com o Prior do que com a mulher dele. Pô. É absurdo isso aí. Prior é Vocês meu são muito irmão, meu parceiros. irmão. O cara é sensacional. Teve a Covid, né? Que foi uma coisa que abalou, uma coisa que Sim. coisou o mundo. Então, na minha terra tá lá, 53 mil habitantes. O pessoal tudo passando necessidade. E quando ele estava no BBB, que ele saiu, ele falou, agora o meu sonho é conhecer o Aloysio e tomar um Danone com ele. Então, no outro dia que eu acordei, outro dia que eu acordei foi o meu direct, todo mundo. Caraca, o Prior falou que quer tal. Então, aí eu quero conhecer ele pessoalmente, quero tomar um Danone com ele. Teve esse negócio da Covid que abalou o Brasil. Sim. Então, na minha terra tá lá, todo mundo ficou numa dificuldade difícil pra caramba. Então, o que é que eu pensei? Eu disse, eu vou convidar ele para conhecer ele pessoalmente e trazer ele para estar lá, nós fazer uma live para arrecadar alimento para as pessoas que estão passando necessidade. Então, quando eu liguei para ele, olha que ele saiu no auge, né, do BBB, né? Porque ele era o cara. Então, quando eu liguei, meu irmão, quero também tomar um Danone comigo, com você e tal, eu quero te convidar para vir fazer uma live aqui em Atalaia, porque minha cidade está passando necessidade. Quanto você cobra? Pô. Então, aí ele acabou comigo. Cobrar o quê? Quanto você quer de cachê Pô, que legal. para vir fazer isso aqui para mim na minha terra, tá lá no meu clube. Eu tenho um clube que eu comprei do Banco do Brasil, né? E vai ser no clube e tudo tal. Eu disse, eu não quero R$1. Eu vou para aí para ajudar a sua cidade. Só manda a passagem, o lugarzinho para eu dormir. Hotel. Eu disse, hotel não, você vai dormir na minha casa. Com a minha família, todo mundo aqui dentro. E ele foi. E nós arrecadou pra Atalaia toda, alimento, e deixou as pessoas tudo felizes. Então, o cara que mora no meu coração vai morar sempre. Sou fã dele, o cara é sensacional, ele é a família dele. Tinha essa curiosidade pra saber de onde que surgiu essa amizade. É bacana Não mesmo. sabia que era tão bonita. Legal pra caramba. Última pergunta, aquela famosa pergunta da trairagem. Trairagem? Aloysio é o boleiro com o melhor inglês no Brasil? Inglês? Com o melhor inglês, o Matheus só tem uma história boa aí. Não, pra inglês. contar. Nem fudendo. Pode me contar O essa- melhor inglês não, pô. Eu dou aula. Quer que eu fale inglês? Eu dou aula. Pô, me contaram essa história, você foi pedir um café da manhã, como é que é isso aí? Não, o café da manhã, a gente tava na Jamaica, a gente foi jogar um torneio. Fomos Assim que ele jogar um chegou. torneio, assim que eu cheguei. chegou Costa da- Rica, Ele chegou de Alagoas, né? de Atalaia. E já se apresentou direto no Flamengo nos juniores. E eu tava subindo do juvenil pro junior. Primeira viagem também minha internacional. Legal. Aí a gente se encontrou, tá, vamos embora pra viagem, vamos embora, todo mundo e tal. Aí, pô, o Paquetá chamou o grupo, ó, tá chegando um novo atacante e tal. Pô, ele veio de uma base, vamos ter paciência com ele, porque, pô, tá chegando agora no grupo. Só que o nosso grupo era muito bom, cara, tecnicamente e coletivamente. E aí abraçamos a Luiz, vamos lá, ajudou, a gente foi campeão e tudo. Só que no café da manhã, primeiro ano a gente já ganhou o título. Cheguei, já me levaram pra... Toma, cruzamento, gol de Aloysio. Gol de Aloysio. Artilheiro, né, O Luiz? neguinho era foda. A gente cruzava e ele tava ali. Pô, beleza, campeão e tal. Café da manhã, pô, e a gente tomava café e tal. Eu não sei se foi café ou se foi almoço, agora eu não vou lembrar certo. Eu sei que a gente tinha ali a refeição e o Aloysio falou assim, galera, na mesa grandona, eu vou pedir em inglês aqui um ovo pra mim. Você Eu vai gosto ver. do disco voador. Aí ele falou assim, eu sei pedir. Aí ele, please, please, please. Aí o cara veio, né? Então, pô, tá. Pois não. Aí o Aloysio lá, tem egg? Aí o cara, yes! Tem ovo. Tem ovo. Tem ovo? Isso que eu quis dizer, Tenho. eles tomaram um o brasileiro. ovo pra mim. Eu tenho ovo? Tenho.
Meu irmão, ele veio com bandeja com 10 ovos. Tem eggs. Meu irmão, 10 ovos. Tem egg. Chegou com tem egg, meu irmão. Quando ele chegou, não, 10 não, é um só. Aí eu falei, vambora, todo mundo come esse ovo aí. Come essa porra. Mas não comeu? Comemos todo mundo o ovo. Não, Júlio, isso vai ser um fenômeno. Bom, esse foi o primeiro cara a cara. Já. Se você gostou, vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do Lance, já deixar o seu joinha e mandar esse conteúdo para seus amigos, seus familiares.